Então vamos lá, vamos agora para o primeiro tópico, que é a estrutura básica de um programa. Então aqui na última aula, eu mostrei para vocês aqui, tá certo? Que é a estrutura básica de um programa, que é uma diretiva, né? Diretiva é quando você declara numa linha a biblioteca que vocês vão utilizar, tá certo? Aqui o bloco da função principal main, função principal, que todo bloco, aí vocês detalham, todo bloco começa com uma chave e termina com uma chave, tá? E toda função também, que é uma função, é um bloco, então ela começa com a chave e termina com a chave. São regras. Ele vai dizer que tem muitas regras. E você precisa lembrar de todas as regras, tá? Como é que vocês vão lembrar? Praticando. Sempre praticando. E compilando ele vai mostrar um erro que você está esquecendo, certo? Então é muita quantidade, vocês precisam treinar. Tá? Então dentro desse bloco, dentro dessa função, eu utilizei aqui outra função, chamei o que a gente pode também chamar de comando. Quando você utiliza uma função de uma biblioteca, a gente pode dizer que eu estou chamando um comando. Esse comando manda imprimir, né, imprimir uma frase, tá certo? Que está entre aspas, tem que estar entre aspas, para ele saber que é um string, que é um conjunto de caracteres. Esse é o comando, que na verdade é uma função, tá vendo? Abre parênteses, fecha parênteses. Tudo que abre parênteses e fecha parênteses é uma função. Tá certo? Então olha só. Você tem que ler esse código e explicar o porquê que tem isso aqui. Porque, retorne 0, porque 0 não é um número inteiro. E eu estou dizendo que a minha função tem retorno inteiro. Lembra que eu disse que toda função tem retorno? Tá? Toda função tem retorno. Então, o que eu quero é que você pegue um código desse e saiba explicar para você mesmo. Olhar, aqui, estou incluindo, estou colocando uma biblioteca chamada stdio.h, que está dentro do sinal de menor, sinal de maior. Então, se você vai usar outra biblioteca, você vai mudar aqui. Aqui eu vou mudar o main? Não, sempre vai ser main. Isso é a estrutura básica. O que eu vou poder mudar é esse conteúdo aqui, os comandos dentro do meu bloco. E no caso é isso aqui. Isso daqui, printf, eu posso trocar por outro comando, tá? Que pertence à biblioteca. Tá certo? Tem que pertencer à biblioteca. Pertence à biblioteca. Ok? Então, se for um comando que não pertence à biblioteca, ele vai dar ele não vai reconhecer. Ele vai dizer que vai dar uma mensagem lá que você vai observar que não está na biblioteca. Pois não? Como a gente sabe quais palavras estão na biblioteca? Aí que está. Lembra, a aula passada eu expliquei para você que num dicionário de português, você fala muito bem português, não fala? Você sabe se expressar muito bem português, não sabe? Mas você sabe de todas as palavras que estão no dicionário de português? Todas? Não. Tá? Então, eu também, em São Paulo, não sei todas que estão no STD. Tá? Mas eu mando para vocês um arquivo, acho que eu tenho em algum lugar, que tem todos os comandos que estão no stdio. Tá certo? Você pode também pesquisar na internet, procurar saber quais são a lista de comandos da biblioteca stdio.h. Certo? Mas aquilo que eu contei aquela história, a linguagem assim é uma linguagem muito restrita. Há muitos anos ela é muito restrita o acesso. Agora que está sendo mais fácil. Você tem um curso de linguagem C. Muito raro ter um curso de linguagem C. Muito raro. Tem um curso de linguagem C. Você tem um curso de um semestre que usa linguagem C de lógica de programação. Mas de linguagem C, tá certo? Esse curso é de linguagem C com lógica de programação. Então, assim, você pode na internet procurar, mas você não vai dominar todos. É muito comum, tá certo? Bastante comum. Eu não sei quais são todos que estão lá.
Agora eu sei uma quantidade muito grande de comandos que me permite fazer tudo com a linguagem C. É isso que eu vou ensinar para vocês. Uma quantidade suficiente de comandos, de funções, que vão permitir que você faça qualquer programa. Beleza? Certo? Então, ó, o que você precisam agora é entender esse programa básico. Tá? O programa básico é como se eu fosse falar o seguinte. Ó, decora esse bloco, isso aqui. Que tudo que você vai fazer vai ser aqui dentro, tá certo? Você vai de tanto fazer programa, você já vai ficar na massa do sangue, na memória de vocês. Mas isso é o bloco básico, é um programa básico. Sempre vai ter que ter o include, o int-main, o return, abrir chave e fecha chave. Se não tiver isso, não vai executar. Tá certo? E o que você vai modificar é o conteúdo aqui da função do bloco. Certo? Entenderam aí? Beleza? Então, é o deverzinho de casa. Começar a fazer programinha, pegar esse programa e modificar ele. Vocês vão fazer isso agora, certo? Vão pegar e modificar. Bom, em alguns momentos eu vou deixar vocês seguirem sozinhos para ver onde vocês vão chegar, certo? Então, olha só. O exercício de vocês agora é modificar esse programa. Tá? Então, entenderam que vocês só vão modificar essa linha? Tá entendido? Tá, mas para fazer isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar de como compilar o programa e como executar o programa. O que a gente vai fazer? Na aula passada a gente abriu, né, no finalzinho, abriu um editor de texto, digitou aquele programa. Então, os passos de vocês vão ser esses: vão abrir o editor de texto, digitar o programa, salvar aquele programa, aí compilar ele e executar. Certo? Vamos fazer tudo isso. Tá? Então, eu vou fazer também de novo para lembrar vocês aqui. Tá? Vou fazer agora para vocês. Tá certo? E vocês vão reproduzir esse exercício. Tá na massa? Então, vamos lá. No computador. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui, né? Fui aqui em acessórios e abri o editor de texto. Cliquei no editor de texto. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e digitei o programa. Digitei o programa. Vou salvar ele. Salvar como. Aqui eu vou salvar em cima dele, porque eu não modifiquei. Aí ele fica coloridinho, que ele já está reconhecendo a linguagem C, lembra? Bom, aí eu vou agora fazer o seguinte: eu vou abrir agora o terminal na pasta onde está o programa. Eu sei que o programa está aqui, ó. Certo? Então, onde na pasta onde eu salvei é onde eu vou abrir o terminal. Vou abrir o terminal. Então, olha só, eu peguei, cliquei com o mouse com da direita e disse aqui, ó, abri em um terminal. Abri. Aí eu sei que o programa dele, ele se chama, o código, né? O arquivo se chama prog001.c. Então vamos lá, gcc. Botei o Pzinho inicial, apertei o tab. prog001.c, coloquei o menos O. Vou colocar o P1. Primeiro programa. Vou dar Enter. Ele executou sem erro. Agora, ele, quer dizer, executou não. Desculpa, corrigindo. Ele compilou e não apresentou nenhum erro. Compilou e editou já criou o executável. E agora eu vou colocar ponto, barra, que são regras do Linux para executar, P1. E dou Enter. Está lá, meu primeiro programa em si. Certo? Ok?
Então o que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz, tá? Abrir o editor, digitar o programa que está aí, modificar ele, ficar modificando ele, tá? E vendo o que vai dar de resultado, certo? Que barra N que tem antes, barra N depois lá, esse barra, vamos lá, vamos pro programa. O barra N antes e depois, o barra N é um caractere especial, que depois eu vou mostrar lá na frente, que faz você saltar a linha. Você está pulando uma linha antes da frase, meu primeiro programa, e uma linha depois, meu primeiro programa. Posso encostar a palavra? Posso, sem problema nenhum, tá? A linguagem você sabe que ele é um caractere especial, para saltar linha. Ó, eu fiz assim, ó. Vou limpar a tela aqui. Botei o comando aqui. GCC para compilar. O nome do programa, menos ó, P1. O programa se chama P1. Tá? Meu primeiro programa escrito. Vamos lá, vamos ver agora. Vamos recapitular o que vocês estão fazendo agora. Tá? Vocês criaram um programa com estrutura básica de um programa, compilaram, editaram, executaram, tá certo? Ok? E agora a gente vai para uma ideia do conceito de função, que é exatamente o que eu tinha falado na aula passada, que foi que toda função tem retorno. Se você está programando uma função, qual é a função que você está programando aqui? Você está programando, tá? Você escreveu uma função. Lembra que eu disse onde tem função é quando tem parêntese. Então, qual é? Se você olhar o código aqui e dizer assim, gente, me digam quais são as funções que tem aqui. É onde tem parêntese. Vamos lá. Onde é que tem parêntese? Então, qual é a linha onde tem a função aqui? A 3 e a 4, porque tem parênteses, tá vendo? Só que você está programando qual? Print você não programou, você está usando. Qual foi a função que você programou? A main. Então ela tem retorno, int, inteiro, tá vendo? Retorno 0, tá? Então fica claro, toda vez que você fizer uma função, ela tem que ter retorno. Se não tiver retorno, tem que colocar aqui null, void, quer dizer, void, tá? Vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá? De retorno dessa função. Vou mostrar vários retornos dela, tá? Então, por exemplo, se eu excluir essa linha aqui, ó, tá? Eu vou ter que colocar aqui o void. Vou salvar, tá vendo? Vou aqui, ó, executar e continuo fazendo a mesma coisa, tá? Por quê? Porque o retorno que ela faz ali é para o sistema operacional. Ela está retornando nulo, está retornando nada, não está? Para o terminal. Para o sistema operacional, nem para o terminal, para o sistema operacional. Lá estava retornando zero. Vocês viram aparecer algum zero lá? Não tinha zero aparecendo, tá? Certo? Porque essa é a função principal também. Se eu quiser retornar 2,5, é um número real. É um tipo de dado real. Mas não vai ter influência nenhuma. Entendeu? Então eu coloquei aqui int, vou botar float. Vou colocar aqui float. E aqui eu vou botar 0,5. É um número real, né? Um número fracionário, float. Salvei. Vou aqui compilar. Continua funcionando sem erro. Então, no caso do programa principal, não faz diferença nenhuma o retorno, tá?
O usuário, o cara que for executar o programa, não vai perceber nada. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que é obrigatório pensar que toda a sua função tem retorno. Eu estou falando só de regra, né? E vocês vão decorar todas essas regras, porque vocês vão praticar. E como é que decora? Quando vocês forem escrever o programa, vocês vão falar para vocês mesmos. Eu estou colocando include e esse é para botar a biblioteca, que é aqui se chama stdio.h. Agora eu dei um enter, eu saltei a linha, agora eu vou escrever minha função principal. Eu vou colocar o main, vou dar um retorno int, vou abrir e fechar porque é uma função, vou abrir a chave, vou dar uns enter, uns espaços, vou fechar a chave para eu não esquecer, porque às vezes eu esqueço. Escrevi meu modelo básico do programa. Agora eu vou colocar os comandos. Vou usar só um comando, printf, que é um comando e que é uma função, que eu estou passando para ela imprimir, estou mandando essa frase aqui, onde eu coloquei um caractere especial /n no início e um caractere especial /n no final. E observe que eu dei um espaço aqui para os comandos que estão, ou instruções, né? Aqui é uma instrução, aqui é um comando. Comandar é uma ação. Né? Então aqui eu dei um espaço porque eu estou seguindo uma boa prática de programação, eu estou indentando, se chama indentação. Tá? Então vocês têm que ter boas práticas, porque na hora que tiver uma seleção entre duas pessoas que tiveram a mesma nota, eu vou escolher o mais organizado. E o mais organizado faz que nem eu, comenta o que está fazendo também. Faz o programa, sobrou tempo, comenta. Ó, aqui ó, já comentei, não comentei? Eu estou explicando. Função especial, estou explicando, biblioteca, retorno. Então eu estou explicando aqui função, aquele tópico. Entenderam então a função que ela tem que ter retorno? Tá? Certo? Em casa eu quero que vocês tentem mudar o valor daqui, ó, do retorno. Tá? Por enquanto eu passei para vocês o float e o nulo. Tá? Tá certo? Então vocês vão modificar esse programinha aqui em casa. Tá? Vou fazer um outro segundo programinha agora. Include stdio.h, botar int main, abrir e fechei, função. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com dois números, vou fazer a soma, tá? A soma de dois números, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar aqui. Soma de dois números. Tá? Então, para fazer soma de dois números, eu vou colocar aqui duas variáveis inteiras, A e B, certo? E vou imprimir o programa 2. Eu vou dizer que A é igual a 2 e B é igual a 5. Certo? Então vamos lá, vamos agora compilar esse programa aqui. GCC T prog 002.c-o P2. Agora ele compilou sem erro. T2 soma 7. Ele está somando dois números e está imprimindo 7. Só que ele vai sempre imprimir 7, né? Porque eu já
eu já disse que eu quero que o A igual a 2 e o B igual a 5. Certo? Vocês vão mais na frente, eu vou explicar para vocês como é que cria uma variável, como é que inicializa uma variável, como é que declara uma variável, como é que utiliza a variável. Tudo sobre variáveis, vai ter uma aula só sobre variável, tá? Mas eu quero que só mostrar para vocês que eu posso pegar esse meu programa aqui que está executando em sequência, né? Primeiro fez a 5, depois a 6, depois a 7. Eu posso transformar isso em uma outra função. Tá certo? Então, por exemplo, eu posso pegar isso aqui, criar uma função chamada soma, tá? Pegar aquele pedacinho do programa lá, jogar para aqui, ver que eu recortei e coloquei lá embaixo, não foi? Vou salvar com o prog 03 aqui. Eu vou abrir o prog 02 aqui. Então, o meu prog 02 ele está dentro da função main, executando em sequência cada linha, a 5, a 6, né, executando a 5 e a 6, tá certo? Aí o que eu fiz agora? Eu criei um outro que eu vou pegar esse pedacinho desse programa aqui e chamar de soma. E vou chamar ele, a função soma aqui, ó. Tá certo? O que eu fiz? Eu peguei isso daqui, ó. Peguei isso. E ele estava assim, não estava? No outro. No 2, ó. Não está assim? Certo? Quero que vocês só entendam o que eu estou fazendo. Eu peguei esse pedacinho aqui e vou chamar ele de soma. Vou quebrar meu programa em pedaços e vou chamar ele de soma. Tá vendo? Vou chamar ele de soma e vou jogar para cá. Ele vai fazer a mesma coisa que o outro. Quer ver? Prog 03. Tá vendo aí? Salvei com P2. Vai fazer a mesma coisa. P2. Soma 7. Certo? Eu estou mostrando para vocês que eu posso modularizar o meu programa, quebrar em pedaços. Que o segredo para você organizar é quebrar em pedaços. Eu vou fazer um programa de 3.000 linhas. Imagine 3.000 linhas em sequência. Você vai quebrar em pedaços. Para cada coisa que você vai fazer, você vai ter um pedacinho. Eu quero fazer a soma. Quero fazer a subtração, a divisão. Então, o que eu estou dando um exemplo aqui para vocês é primeiras funções. Você criou uma função aqui, ó, chamada soma. Tá certo? E se eu pedir para você fazer uma função chamada subtração? Será que vocês fazem o mesmo programa desse, mas chamando a subtração? Vamos tentar? Para ver se vocês entenderam? Antes de fazer perguntas, façam perguntas. Olha para lá e vê o que vocês não estão entendendo. O programa estava assim. Vocês entenderam o que o programa faz? Ele está jogando, tem na matemática. A recebe 2 e B recebe 5, certo? Tá? Quando eu digo A igual a 2, o A é 2, né? E o B é igual a 5, certo? Eu estou dizendo que essas duas variáveis é do tipo inteiro, numérico. E aí eu estou pegando agora para dizer a soma é A mais B. E jogando aqui, ó, nessa posição do I. Tá vendo? Viu como tem muita regra? É muita regra. Então, para eu jogar o valor de A mais B, eu tenho que formatar a saída. Dizendo que percente I vai sair o valor inteiro. A soma de dois inteiros é inteiro. Né? E aí, beleza, aqui é a estrutura básica, não mexi em nada.
Eu só mexi nisso daqui. Ficou claro para vocês que eu só mexi nisso? Então, no caso, como vai ser subtração, pode não sair inteiro. Dependendo. Não, subtração de 2 inteiros dá inteiro. Tá, mas A divisão de 2 inteiros é que não dá inteiro, concorda? Pode dar fração. Boa pergunta. Tá? Então eu vou querer que você faça, tente fazer agora uma subtração, em vez de, como eu fiz aqui no 3. No 3, eu peguei aquele bloco, joguei e transformei em soma. Certo? E quando colocou ele em cima e embaixo? Hã? Ele declarou na linha 4. O que eu fiz aqui na linha 4? Boa pergunta. Eu prototipei. Eu disse assim, vou fazer uma função que faz a soma, certo? Aí tá legal. Você vai fazer, aí eu fiz aqui embaixo. Porque se você tiver muita função e colocar o corpo dela em cima, você vai ter que ir lá embaixo para ver o main. E às vezes o main, ele te dá resumidamente o que você vai fazer. Linha a linha. Certo? Então é uma boa prática de programação. É outra boa prática. Prototipar e implementar embaixo. O conceito que é quando fazer um protótipo? É fazer um modelo. Aqui é o modelo e aqui eu implementei o modelo. Fiz a soma aqui embaixo. Só que eu estou chamando ela aqui dentro do meio. Então o que está acontecendo? O meu programa executa aqui dentro. Não executa, tá? É aqui dentro que ele funciona. Dentro do principal. Estou falando de conceito, estou explicando. Que aqui é o principal. Aqui é o principal. Aqui dentro do principal, ele tem uma função que faz a soma. Lembra que eu disse que função é uma ação? Que ele faz uma soma. Como é que ela faz? Ele pega A e B, soma e mostra na tela. Tá? Ele está mostrando na tela. Mas não está retornando nada, porque não tem retorno aqui. Tem retorno aqui? Não, então é void. Não tem retorno aqui, então é void. Nenhum. Certo? Então olha só o que tem de conceito aí dentro desse programa. Eu tenho a biblioteca, eu tenho uma função que tem retorno nulo, que eu prototipei. Eu tenho na minha função principal, eu chamo ela e eu inventei ela. Eu disse que ela faz a soma de A mais B. E já fixei o valor de A e B. Eu disse que é 2 e 5. Como se fosse uma constante. Constante é sempre aquela coisa. Toda vez que eu executar meu programa não vai dar 7? Então, é a ideia de constante. Ideia. Tá certo? Então vocês vão agora fazer a subtração. Vão tentar fazer a subtração. Entendeu? Hoje eu vou falar sobre linguagem C, professor Paulo Júnior. Características da linguagem. Primeira característica principal é que a linguagem é uma linguagem que utiliza funções para funcionar. Então, eu agora vou colocar algumas definições de função, retiradas do Aurélio e de consultas na internet. Função é um substantivo feminino que indica um cargo, um exercício, uma missão, uma incumbência, uma utilidade e um entendimento. Então, por exemplo, um cargo ele tem uma função. Vou dar um exemplo. Polícia Militar, função, segurança do cidadão. Um exercício, pular. Pular é um exercício. Uma missão, atravessar uma ponte. Uma incumbência, parecido com missão também, um objetivo. Uma incumbência, fazer amigos. Uma utilidade, fazer suco. Um entendimento verdadeiro ou falso. Então, uma palavra função é um substantivo que define diversos significados. Existe uma definição de função em vários âmbitos: biologia, gramática, matemática, química, na área jurídica. Então, na biologia, é a função de um órgão. Exemplo. Então, a mão abre e fecha. Pode observar que vou estar sempre ligado a uma ação e um verbo. Gramática.
O papel daquela palavra. Para que serve aquela palavra? O significado. Tem um significado. Matemática, por exemplo, de uma fórmula quadrática, raiz quadrada, faz alguma coisa, né? Tem um valor. Química, comportamento químico, né? Então tem um comportamento, né? Comportamento que é uma ação. Na área jurídica, a pessoa tem as atividades. Então, quais são as atividades? Faz coisas, né? E na programação de computadores é um bloco que faz algo e retorna algo para ser utilizado ou não. Então faz algo e retorna algo. Então, na programação de computadores, ou na linguagem C, que é o nosso caso, função é um bloco que faz algo e retorna algo para ser utilizado ou não. Agora aqui um exemplo de programação, vamos direto para a linguagem C, aqui que eu tenho código aqui da linguagem C. Então vamos agora para a função principal, que é o main, o significado de main. E toda a linguagem C, ela começa com uma função principal. Então você tem a função chamada main, está aqui, essa aqui, main, que tem que ser à esquerda dela, você tem que dizer o retorno dela, o que ela vai retornar. Então, como eu disse, ela pode retornar alguma coisa ou não. E vou dizer que ela vai retornar um número 7. Mas esse retornar, existe uma diferença entre retornar para o computador e retornar para o usuário, para a pessoa que está vendo o computador. A função, ela tem o principal objetivo de retornar para o computador e para a própria linguagem. Se você vai mostrar na tela ou não, é um outro comando e outro que você vai utilizar dentro de uma função. Outro detalhe importante é outras características da linguagem. Que a linguagem ela tem, na linguagem em si, as funções tem. Toda vez que você vai escrever uma função, você tem que abrir ela com a chave e fechar ela aqui na 5 com a chave. Então ela tem um bloco. Entre o 3 e o 5 fica toda a função principal, essa função. Também para cada linha dentro de uma função, como ela faz uma ação, você precisa dentro do bloco de uma função, você colocar os comandos. Então aqui estou representando o objetivo da função, que é int, retornar inteiro. Então eu estou aqui usando o comando return e set, que é um valor inteiro. Lembrando também que uma característica muito importante da função, para você saber o que é uma função, onde está, é o parêntese. Ela tem que abrir e fechar o parêntese. Então vamos agora executar um programa. Aqui no Linux, né, a gente vai para o terminal. Aí eu vou compilar a função. A minha função tem o nome função main001.c, que é como a gente tem que salvar o arquivo, menos O e F é o apelido que eu vou dar para a função. Então, vou compilar, GCC GNU Compiler C, compilador C do GNU. Compilou, o que é o ato de compilar, procurar erros, não teve erros, não deu mensagem. Agora, para executar no Linux é ponto, barra para a direita e o apelido do meu programa, que é um programa, ele retornou para o computador, não retornou nada para mim. Importante então observar que a diferença entre o return da função e retornar para você, mostrar para você um resultado qualquer. Então observa aí, eu estou colocando agora um comando, que é um comando, faz alguma coisa, mas na verdade o printf é o que? Tem um parêntese aqui, abre e fecha, e toda linha de comando e função tem que terminar com ponto e vírgula, outra regra importantíssima da linguagem C. Essa minha função printf é para mostrar na tela. E às vezes você pode confundir, mas ele está retornando para mim o valor, mas não é. Mas a função tem que retornar para o computador, não é para você. Se você quer que ela retorne e mostre alguma coisa, você vai usar
o caso da função printf. Então o que nós vamos fazer agora? Tentar agora compilar. Vamos compilar de novo, GCC, o nome da função, -OF. Vou compilar, procurar observar que tem um erro. Observamos agora que ele está dizendo que tem erros, que ele está pedindo para eu incluir isso aqui, stdio.h. Então, para eu corrigir isso, eu tenho que voltar para o meu arquivo, e agora eu vou ter que incluir, include, eu agora vou ter que incluir uma biblioteca no qual a função printf pertence. Então, hoje existe muito, na linguagem C, existe muito requisito, né, regra. Então, para eu usar umas funções, eu tenho que dizer da onde que eu vou utilizar ela, que é do modelo. A biblioteca é um modelo. Então, lá no stdio de input e output, nós temos as funções printf. Então, agora vamos aqui compilar, né, vou limpar a tela. Vou agora compilar e vocês vão observar que não deu erro nenhum. Quando eu agora for executar ponto barra para a direita F, ele vai mostrar agora a mensagem meu primeiro programa. Então observe que este meu programa função main underline main 001.c mostrou para mim, usuário, uma informação, meu primeiro programa. Mas ele continua aqui, continua retornando somente o 7. Então, para finalizar, as características principais da linguagem C e da função. Ela tem que ter uma função chamada main, na linha 3, main, tá? E ela tem que ter retorno. Pode ter um retorno nulo também, mas tem que ter retorno. Ela tem que começar descrita entre abrir e fechar parênteses, abrir chave e fechar chave para delimitar seu bloco. Se tiver que utilizar outras funções, elas precisam estar associadas à linha 1 da biblioteca, e não pode esquecer do retorno. Outro detalhe, cada fase do seu programa, que é composto de comandos, de ações, tem que ser delimitada por um ponto e vírgula.